Pronto. Boa noite a todos. Essa aula está sendo gravada, tá? Sejam bem-vindos. Bem-vindo à nossa aula inaugural do nosso curso de monitor de apoio, tá? De apoio escolar. É uma satisfação para mim tê-los aqui. Nós vamos iniciar esse nosso momento de aula inaugural, passando para vocês como que vai ser, quais são os módulos que nós vamos dar, passando para vocês algumas situações que estão acontecendo nesse mundo educacional da monitoria escolar, certo? Dificuldades que nós vamos ter, barreiras que nós vamos enfrentar, e como que a gente vai se sobressair profissionalmente a essas barreiras que surgem no dia a dia da monitoria escolar. Tá? A monitoria escolar hoje é uma realidade nas escolas, tá? Quanto mais tempo passa, mais as escolas vão precisar de monitores de apoio, porque as escolas elas estão deixando de ser escolas de turnos, né, manhã e tarde, para ser uma escola em tempo integral. Então, quando se fala em escola em tempo integral, aí nós vamos ter uma série de colaboradores, de profissionais que vão estar trabalhando dentro da escola. Então, para que a gente possa entender, nós vamos ter, além do núcleo gestor da escola, além de termos também as pessoas que cuidam da estrutura da escola, os nossos colaboradores que cuidam da estrutura da escola, aquelas pessoas que estão ali na cozinha da escola, e nós vamos ter aquelas pessoas que são colocadas como pontos de apoio para essa movimentação educacional de uma escola em tempo integral, ou mesmo de uma escola em turnos e contraturnos. O que é que acontece? Aí nós vamos ter o professor regente, né, que é o centro de tudo, que é a pessoa, né, o profissional que está dentro de sala de aula, que é responsável, exemplo, por uma sala de 25 alunos, certo? Mas para que esse professor ele tenha um bom desempenho, vai ser preciso hoje, né, diferente de antigamente, vai ser preciso hoje que ele tenha uma rede de apoio. E essa rede de apoio, tá, é que são gerados vários cargos para que essa rede de apoio cresça e que dê essa ajuda necessária para esse professor regente, tá? Porque o núcleo gestor trabalha para dentro da sala de aula. A nossa equipe que cuida da estrutura da escola trabalha por conta da sala de aula. E quem está dentro de sala de aula é o professor regente. E o professor regente precisa dessa rede de apoio para que ele possa desenvolver um bom trabalho, tá? E é muito importante que a gente saiba, né, qual que é o nosso lugar, aonde eu estou nesse tabuleiro, né, de xadrez, aonde que eu estou e qual que é a minha função. Né? Pegando aqui esse exemplo do tabuleiro, do xadrez, aí a gente vê que cada pecinha tem a sua função, mas tem aqueles que são protetores, que fazem a rede de apoio, que são os peões, certo? Nós temos a rainha, nós temos o rei, nós temos os cavalos, nós temos as torres, mas nós temos aquelas peças principais, que são os peões que vão estar ali fazendo a guarnição, certo? De todo aquele tabuleiro do xadrez. Então, vamos pegar muito esse exemplo do tabuleiro de xadrez para saber aonde nós estamos, quem somos nós e qual que é a nossa competência dentro desse processo da educação nos dias de hoje, tá? Nós temos educação infantil, tá? Nós temos ensino fundamental 1, nós temos ensino fundamental 2, nós temos ensino médio, tá? Então, essa educação básica,
ela desenvolve vários trabalhos e está desenvolvendo vários cargos para que a gente possa estar exercendo eles. Mas para cada cargo desse, nós precisamos de uma capacitação, nós precisamos saber como trabalhar, nós precisamos saber onde que nós vamos estar trabalhando, qual que é a minha função, tá? Porque muitos de vocês chegam na escola e, certo, são contratados, vão para a escola, mas quando chega lá é uma outra realidade, tá? É uma outra realidade. Vocês vão ver N situações diferenciadas da escola. Hoje, uma das grandes situações que acontece dentro das escolas é a educação especial. São crianças que estão dentro de sala de aula, que são PCDs, certo? A gente vai falar também sobre isso, tá? E essas crianças PCDs que precisam de uma atenção e muitas vezes não tem o cuidador ali, certo? Aí, às vezes, o monitor é adaptado a estar nessa situação e estar também com essas crianças. E como é que eu vou trabalhar esse processo? Como é que eu, como monitor de apoio escolar, vou trabalhar essa criança? O que é que eu posso fazer? A criança vai para a sala do AEE, a criança fica com o seu cuidador, mas vai ter um momento que ele pode estar também comigo, que sou o monitor de apoio escolar. Então, são situações, desafios que nós vamos ter, que nós vamos enfrentar e que a gente vai aprender aqui, né, nesse curso, durante esse mês, a estar vendo esses desafios e ver algumas ideias que a gente vai ter, tá? Passando o nosso plano, certo? Nosso plano de aula, nós vamos passar semanalmente. Ou seja, nós vamos trabalhar 4 semanas, certo? Cada semana nós vamos ter um encontro desse, certo? Uma aula ao vivo, mas nós vamos ter várias aulas, certo? Assíncronas. Nós vamos ter as aulas síncronas, nós vamos ter várias aulas assíncronas e nós vamos ter micro videoaulas que a gente vai dar intercalando, certo? Os dias que se sobrepõem à semana, tá? Na primeira semana, gente, tá? Eu vou disponibilizar esse material pedagógico para vocês, tá? Na primeira semana, nós vamos ter o papel do monitor e a alfabetização, certo? Esse papel do monitor e a alfabetização, ele vai estar voltado a duas situações que são prioritárias dentro da escola, que é o português e a matemática. São prioritários. Quando um professor regente, ele identifica que uma criança tem uma dificuldade e que ele não acompanha aquelas outras crianças dentro de sala de aula, ela vai precisar de quê? Ela vai precisar daquela rede de apoio que eu comecei a falar com vocês. Então, ele vai precisar do monitor de apoio escolar, tá? Então, ele vai direcionar para aquele profissional com tudo que é a dificuldade que essa criança tem, se é de leitura, se é com a matemática, se é diversas situações que ele pode estar existindo com ele, certo? Então, vai ser passado do professor regente para o monitor de apoio escolar. E como que nós vamos trabalhar essa criança, qual que é as metodologias que nós vamos estar trabalhando com essas crianças, tá? Aí nós temos uma metodologia chamada metodologias ativas, que nós vamos ter sala de aula invertida, nós vamos ter várias situações que a gente vai estar comentando durante essa semana, que é o papel do monitor e a alfabetização, tá? Porque é muito interessante, gente, que a criança ela não decore, mas ela codifique, certo?
todos esses processos que estão em volta da educação. Eu gosto sempre de dar o exemplo da criança, certo? Que quando ela nasce. Quando a criança nasce, ela já tem dentro dela, né, alguns paradigmas. E esses paradigmas são paradigmas voltados a esse processo da educação. Como, por exemplo, ela vai ter sede, então ela vai adquirir, certo? Uma metodologia própria dela, tá? A criança vai adquirir uma metodologia própria para poder saciar a sede, ou seja, para pedir aquelas pessoas que são responsáveis, mãe, pai, irmãos, certo? Que estejam ali naquela rede de apoio, para pedir a água, certo? Então, tem os que apontam, outros que falam aba, outros que falam de um jeito, falam de outro, mas que essa rede de apoio vai entender, né? Ela vai arranjar essa estratégia, ela vai entender, e a partir daí começa o processo de ensino-aprendizagem, até que ela pronuncie a palavra água e diga que está com sede para saciar a sede. Ou até ela mesma se dirigir aonde tem a água e saciar a sua sede. Esse passo a passo de arranjar uma estratégia, de saber como desenvolver determinadas situações da vida cotidiana, ela está muito dentro do processo de ensino-aprendizagem. E, geralmente, nós temos uma situação que nós falamos muito. Ah, essa criança não aprende, não. Essa aí nunca vai aprender. Não, cada criança tem um jeito de aprender. Só que um professor regente, ele não vai, né, estar identificando, dentro de uma sala de aula de 25 alunos, cada jeito de aprender de cada um, até porque o professor regente, ele tem conteúdos, ele tem que passar conteúdos, ele tem que estar fazendo todo um processo. Claro que existem professores que vão identificando e vão fazendo com que essas crianças vão aprendendo do seu próprio jeito, mas dentro desse processo disciplinar, dentro desse processo de disciplinas que se tem dentro da escola, certo? A situação é que essas crianças, elas vejam o português ou a matemática como uma situação nivelada, com uma situação só, de uma só forma de aprender. Ou seja, o que a professora regente passa, eu tenho que aprender. Se separar as sílabas é desse jeito, então eu não vou aprender de outro jeito. Não, não é assim, certo? Por quê? Porque cada criança tem um jeito desse processo de aprendizagem. Aí entra, certo? A rede de apoio, entra os monitores, entra a família, entra o reforço escolar residencial, entra tantas coisas aí nesse meio, para que quando aquele aluno chegue para a professora regente, ele já possa estar preparado para o desafio do aprender, para o desafio do descobrir, para o desafio do se desafiar, que são coisas que a gente vai estar vendo nesse curso também, a parte do se desafiar, do aprender do meu jeito, mas aprender de formas diferenciadas, de formas lúdicas, com a própria aplicação das metodologias ativas e uma série de coisas que nós vamos estar aprendendo durante essa semana, que estaremos no papel do monitor e alfabetização. Passando para a segunda semana, certo? Passando para a segunda semana, aí nós vamos ter o segundo módulo, que é a ludicidade e os recursos didáticos. Aí a gente vai saber como criar aulas dinâmicas, confeccionar materiais para essas aulas que a gente vai precisar, aí vai entrar metodologias ativas, aí vai entrar uma forma de eu vou ter uma bagagem para quando o meu aluno chegar
com as dificuldades dele, eu possa reconhecer as dificuldades e eu possa estar usando metodologias A, B, C e D para esse processo. Eu fiz uma dinâmicazinha lá no grupo, agora à tarde, né, no segundo momento de esquenta, eu coloquei lá uma perguntinha, né, que foi muito interessante o que você respondeu. Alguns responderam em áudio, outros responderam digitando mesmo, mas é, cada um que respondeu, soube responder da sua própria forma. E isso é muito interessante quando a gente vê a pergunta. Deixa eu só pegar aqui a pergunta, para vocês verem como foi interessante a pergunta. Se um aluno não sabe ler, o que você faria? Simples, né? Uma pergunta simples. O que é que você vai fazer se o aluno não sabe ler? Uma constante hoje, gente, não é só na educação infantil, não é só no ensino fundamental 1, não é só no ensino fundamental 2, é também no ensino médio, certo? Nós encontrarmos alunos que tenham dificuldade na leitura, tenham dificuldade na escrita, tá? Tenha dificuldades em determinadas situações de não saber ler, porque o saber ler, né, ele não é só você fazer a leitura de códigos, ou seja, você fazer a leitura de palavras, fazer a leitura de letras, depois fazer a leitura de sílabas, depois fazer a leitura de palavras e depois fazer a leitura de frases. E assim construir a leitura de um texto. Não, não é só isso, é você fazer diversos tipos de leitura, porque nós temos leituras de ambiente, nós temos leituras de espaço, nós temos vários tipos de leituras que a gente pode estar abordando e que essas leituras elas vão fazer com que essa criança possa despertar a leitura convencional, ou seja, aquela leitura que é exigida no processo da educação, né? A gente vê muito a leitura, quando a criança visualiza, né, a leitura visual, quando a criança visualiza e ela busca, né, a primeira letra daquilo que ela visualizou. Exemplo, ela viu um avião e vai estar ali as letrinhas das vogais. Então, ela viu e ela sabe que é um avião. Por quê? Porque alguém falou para ela e ela identificou que aquela figura é um avião. Então, aquela criança vai ter que descobrir, né, fazer uma descoberta, ela vai fazer uma exploração ali naquelas 5 letras. Qual letra vai encaixar nessa palavra? Então, a criança vai ter, obviamente, que ter uma prévia dos sons, né? Dos sons daquelas letras A, E, I, O e U, tá? Para que ela possa encaixar nessa figura que ela está visualizando. Então, essa leitura visual, certo? Nós implantamos ela muito dentro da educação infantil, mas não somente da educação infantil, porque tem várias pessoas que precisam da leitura visual para que ela compreenda a leitura convencional. E isso é muito importante você como monitor de apoio escolar, ou você como profissional do reforço escolar residencial, é muito importante que você entenda que essas crianças chegam com as dificuldades. Só que essas crianças chegam com a dificuldade esperando que você seja o ponto de apoio para ela passar essa dificuldade, para ela enfrentar essa dificuldade, para que ela possa desenvolver durante esse período que vai estar com você, na monitoria, ou mesmo no reforço escolar, que ela tenha certo, que ela possa transpassar essas barreiras e que elas possam ser vitoriosas nessa barreira ou nesse processo de ensino-aprendizagem que essa criança está precisando,
tá? A criança, ela não sabe ler o nome dela, ela não sabe escrever o nome dela e ela não sabe ler o nome dela. Então, se o desafio é fazer com que a criança escreva seu nome e, ao mesmo tempo, faça a leitura do seu nome, aí nós vamos ter que trabalhar muito essa área. Por quê? Porque é a área central dessa monitoria que você vai fazer. Então, vai ter muito isso para quem é monitor. Olha, Davi, eu sou professor regente. Então, Davi, eu estou precisando que você dê um reforço nesse menino aqui, porque ele não está sabendo preencher o cabeçário. Ele até marca direitinho uma coisa e outra, mas ele não tá sabendo preencher esse cabeçalho. Então, vamos dar um reforço nele, vamos ensinar como é que ele faz esse processo, porque eu tenho prova, Davi, que, que eu não sei quem foi que fez. Por quê? Porque essa criança não preencheu o cabeçalho. Olha como é importante a gente estar observando muitas coisas dentro de sala de aula. Então, o professor, ele está ali, ele recebeu 25 provas, mas nessas 25 provas a criança não colocou ali seu nome, ou colocou o seu nome de uma forma em que o professor regente não descobriu de forma nenhuma o que é que ele escreveu ali. Então, são várias situações que o professor regente passa que ele precisa do apoio. E quem é esse apoio? Você. Quem é esse apoio? O monitor. E o monitor tem que ter ferramentas para apoiar, tá? Tem que ter ferramentas para apoiar. É como se eu estivesse construindo uma casa e vou precisar fazer a parte de marcenaria, certo? Que geralmente a gente chama de serraria, certo? E contrata uma pessoa e ele não tem nenhum material, ele não tem o serrote, ele não tem a furadeira, ele não tem o martelo, ele não tem o prumo, ele não tem um material básico de trabalho. Como é que ele vai trabalhar? Ele não vai conseguir trabalhar. Então, você precisa ter estas ferramentas, certo? Você tem que ter um espelho matemático, você tem que ter um jogo de letras, você tem que ter vários jogos pedagógicos. Na sua mochila pedagógica, tá? Ou na sua bolsa pedagógica, você vai ter que ter várias coisas que vai lhe dar essas ferramentas para trabalhar com essas crianças que precisam ser lapidadas, que essas crianças que precisam aprender a ler e escrever, tá? Então, nessa segunda semana, a gente vai trabalhar com essa bolsa pedagógica. Nós vamos criar aulas dinâmicas, nós vamos confeccionar materiais, certo? Que possa dar esse apoio, que possa fazer esse apoio, que possa ser o teu material de trabalho, que possa ser tua ferramenta pedagógica, para que você possa trabalhar de uma maneira mais confortável, de uma maneira mais assertiva, que é isso que a gente tem que fazer. Nós devemos entrar nesse processo do assertivo mais do que tudo, tá? Nós temos que desenvolver esse trabalho de acertar aquilo que nós estamos fazendo mais do que tudo, tá bom? Então, essa é a nossa segunda semana. Na terceira semana, nós vamos trabalhar a escutativa, tá? A escutativa, porque não adianta você saber o que é que você vai fazer, você saber o seu papel como monitor, as suas atribuições quanto o português e a matemática, saber fazer os teus trabalhos de aula dinâmica, você já confeccionou materiais, certo? Mas não adianta isso tudo se você não passar por um processo de escutativa e a mediação de conflitos, certo? É uma das coisas que eu mais me preocupo quanto ao profissional de apoio, certo? Quanto ao monitor de apoio e o professor regente.
essa escuta ativa, não somente dos alunos, quando você vai escutar os alunos, mas também você escutar, saber escutar as necessidades do professor e saber interpretar aquilo e mediar, certo? Essa situação. Essa mediação de conflito não quer dizer que a professora não aguenta mais, o aluno é impossível, ou o aluno A com o aluno B brigaram. Não, não é isso que a gente está falando, certo? Mas são situações conflitantes quanto ao processo da educação na vida daquela criança, na vida daquele aluno, certo? Porque aquele aluno, ele tem o desejo de aprender, ele vê o professor ensinando, mas ele não consegue absorver aquele ensino que o professor regente está dando. Então, isso fica conflitante, isso é um processo conflitante. Então, a gente tem que escutar o aluno, a gente tem que saber o que realmente está passando com ele, a gente tem que socializar, a gente tem que ver várias coisas. Então, nessa semana, né, nessa terceira semana, aí nós vamos trabalhar esse processo da escutativa. Nós vamos trabalhar os fundamentos da escutativa na prática pedagógica, certo? Nós vamos trabalhar a empatia e a comunicação não violenta, que é o CNV, isso é muito importante para a gente, e nós vamos, dentro do processo da escutativa, nós vamos ter algumas dinâmicas, certo? O espelho do ouvir é uma das dinâmicas que a gente vai estar trabalhando com vocês, certo? Que é a dinâmica prática, o espelho do ouvir. Aí a gente vai passar outras dinâmicas, manuais de dinâmicas, para esse processo da escuta ativa. E aí nós vamos estar na terceira semana, tá? Aí nós vamos ter, como eu disse lá, toda semana nós vamos ter um processo. Nós vamos ter podcast, eu vou convidar alguns colegas para estar debatendo comigo, certo? Nos podcasts que eu vou estar postando lá no grupo. Nós vamos ter microvideoaulas que em alguns momentos eu vou aparecer lá no grupo dando, né, algumas aulas, microaulas, tá? E vou colocar desafio para vocês e várias coisas a gente vai estar movimentando no grupo, tá bom? Outra, essa é a escutativa terceira semana. E na quarta semana e última semana, aí nós vamos estar com o reforço escolar residencial, certo? Aí nós vamos trabalhar esse reforço escolar residencial, nós vamos mostrar para vocês todo o processo de criação desse reforço escolar, como que você pode trabalhar automaticamente os 3 módulos acima, o 3, o 2 e o 1, eles vão estar contemplados nisso aqui também, só que aí a gente vai ter, durante essa semana, dessa semana 4, nós vamos estar movimentando esse processo do plano de negócio do reforço escolar residencial, certo? Aí nós vamos ver visão de negócio, nós vamos ver a análise de mercado, nós vamos estar também vendo serviços oferecidos, o plano de marketing, como é que a gente pode fazer, estruturas necessárias, a gente vai ter mais ou menos um processo do plano financeiro, o modelo de atendimento, atendimento individual, atendimento em grupo, duração das aulas, a gente vai também ver frequência semanal, modelo de contrato, que a gente pode estar fazendo também, materiais de apoio, dicas para crescer, eu vou estar dando dicas para crescer, aí também dicas de como você criar uma marca, como você fidelizar os seus alunos, e algumas coisas que a gente vai estar trabalhando com vocês aqui nessa última semana. Então, são 4 semanas cheias, certo? São 4 semanas cheias, são 4 semanas que a gente vai desenvolver esse trabalho, que a gente vai trabalhar juntamente com vocês. Dentro dessas semanas, a cada semana, você vai ter um dia seu, certo? Um dia seu. O que eu digo na semana é de segunda a sexta, tá certo? Mas dentro desse de segunda a sexta, você vai ter um dia seu. Ou seja, o dia que você vai
que eu vou abrir o grupo, né? O grupo não vai ficar aberto todos os dias, o grupo vai ficar aberto só um dia, que vai ser o dia D, o dia que você vai fazer pergunta, o dia que você vai sugerir atividade, o dia que você vai dar opinião, o dia que você vai fazer no seu, nesse seu semana de estudo aquilo que você vai perguntar, tá certo? Então, vai ser totalmente seu. Você vai, quiser postar figurinha, se você quiser postar mensagem para os colegas, se você quiser, o que você quiser postar, claro, dentro da educação, dentro do processo da educação, você pode estar fazendo nesse dia, tá? Que eu vou estar marcando com vocês qual que vai ser esse dia. E eu vou estar acompanhando, certo? Vocês dentro desses processos. Então, vocês vão aguardando o que é que vai acontecendo. Eu posso estar postando à noite, posso estar postando de manhã mais cedo, 6 horas da manhã. Eu não vou ter hora para estar postando, mas que vocês vão vendo. E o que é que eu quero que vocês façam? Eu tenho que ver a tua participação. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão reagir, tá? Se for uma enquete, vocês vão participar. Se for uma microvideoaula, reage. Se for uma aula no canal, você entra no canal e quando você estiver dentro do canal, você assiste a aula, que aí eu vejo em tempo real, certo? No site, aí eu vou passar o site para vocês, vou passar a senha do curso de vocês, porque fica fechado. Aí lá vocês vão ter dica de livros, você lá vai ter revistas em quadrinhos que eu produzo, lá vocês vai ter trabalhos concernente às semanas, vamos ter um mural de fotos, vamos ter várias coisas, a gente vai estar dentro do site ali também trabalhando. Então, vocês vão ter acesso a esse site, tá? Então, nessa quarta semana, a gente vai estar trabalhando esses processos, certo? Então, a distribuição da carga horária, certo? É o seguinte, a gente começou com uma carga horária de 100 horas, né? Mas aí tem o plano de negócio que tem 80 horas e eu vou colocar tudo dentro desse certificado, que vai ficar um certificado de 180 horas, como eu combinei com vocês, certo? Aí, para vocês que estão, que não participaram da aula ao vivo e que estão assistindo a aula assíncrona nesse momento, então vocês também vão seguindo essas dicas e vão trabalhando dentro do nosso grupo de WhatsApp. Outra coisa que eu peço para vocês é que quando vocês entrarem no nosso canal do YouTube, aí que vocês façam a inscrição de vocês, certo? Faça a inscrição de vocês, para que vocês vejam, tem outras coisas lá no canal do YouTube, tem aulas que eu dou na faculdade, tem orientações que eu dou na faculdade, tem trabalhos manuais que eu faço, tem algumas aulas que já estão lá, que vocês, se quiserem, pode explorar lá dentro do canal e pode estar visualizando o que vocês quiserem dentro do canal, tá certo? Mas o mais interessante é que você olha a aula do seu curso, a aula desse curso que você está fazendo, tá? Que qualquer pessoa pode estar vendo lá no canal a aula sem nenhum problema, porque o caso é a certificação. Quando você assiste a aula, terminou todo o curso, você tem a certificação, tá bom? Aí nós vamos ter as aulas síncronas, que é pelo Google Meet, tá? Essas aulas que nós estamos aqui, que é a aula ao vivo, tá? Nós vamos ter esse limite de horas, nós podemos fazer 1 hora de aula, 1 hora e meia, não vamos passar de 1 hora e meia, para que não fique muito puxado para vocês, tá certo? Vamos ter as aulas gravadas no YouTube, que é no meu canal, tá? E nós vamos ter videoaulas complementares e tutoriais práticos para isso. Vamos supor, nós vamos fazer um espelho matemático, né? Então, vou apresentar o espelho matemático. Então, na aula ao vivo, não dá para mim estar ensinando o espelho matemático para você. Eu apresento o espelho matemático, mas lá na aula gravada vai ter como fazer material e como construir o espelho matemático
ou outras coisas que vocês vão estar fazendo junto comigo. São jogos pedagógicos baratos, são jogos pedagógicos acessíveis, e são jogos pedagógicos que não é da escola, é do monitor, é da sua bolsa pedagógica. Então, você vai formatar uma bolsa pedagógica para você, como profissional de apoio, né, ou seja, monitor de apoio, você chegar com o seu material pedagógico, você já chega na frente. Aí é aquela situação. Poxa, eu contratei um profissional legal, eu contratei um profissional competente. Por quê? Porque ele já chegou com o material pedagógico para ele, então ele entende. Então ele sabe o que é que eu vou precisar. Então as pessoas já se animam, as pessoas já te veem com outros olhos, os professores, a coordenação, ela já vai ver que você é uma pessoa que se dedica, tá? É uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que não simplesmente está ali por conta do seu salário, que é muito bom, né? Ter salário, isso é ótimo. Sempre lembre, você só trabalha porque tem salário. A gente trabalha com muito amor ao nosso trabalho, mas há também o dinheirinho que a gente ganha mensalmente. Isso é de praxe, a gente não pode esquecer disso. E valorize, né, sempre aquilo que você ganha. Por quê? Porque o teu trabalho, certo? Você é digno do salário. Então, o trabalhador é digno do seu salário. Então, isso é muito interessante que a gente também possa valorizar cada momento profissional que a gente tem, certo? Cada momento profissional que a gente tem. Então, invista em você. Esse investimento da terceira semana é tudo baixo custo, tá? São coisas que você talvez até tenha em casa, que você não vai ter custo nenhum. Mas eu vou te dando a dica, certo? É um papel contato que você vai comprar, que é R$ 3, certo? Para você fazer, que é o papel adesivo. E tem outras coisas que a gente vai estar ensinando na semana, né? Que não dá certo eu estar falando assim, porque aí fica desconexo, né? Então, nós vamos conectar cada semana aos objetivos que cada semana está pedindo, tá bom? Nós vamos ter atividades práticas e leituras, estudo do material didático e o planejamento das atividades. Eu vou colocar lá no site, no curso de vocês, vai estar lá a BNCC, certo? Com seus códigos, com as suas 613 páginas, para você baixar. Aí você baixa, por quê? Porque o manual de todo educador, de toda pessoa que está dentro da educação, que é monitor, é a BNCC. A BNCC é que rege o processo educacional. Então, você tem que conhecer a BNCC, porque geralmente eu tenho esse código, eu tenho essa competência, essa competência, o professor Davi, você tem que trabalhar essa competência, aí você fica pensando, poxa, o que é competência? Então, competência é isso, é aquilo na raiz da palavra, mas na educação as competências são isso, entendeu? Então, você tem que ter a Bíblia do Educador, que é a BNCC, você tem que estar abalizado com isso. Mas eu não sei que competência é essa, estuda, vai lá na BNCC, olha a BNCC, vê qual é a competência, vê o que é que está pedindo aquela competência, vê o que é que você vai trabalhar naquela competência. Então, é isso tudo que a gente vai estar disponibilizando também para vocês, certo? Nessas atividades práticas. E o trabalho de conclusão, né, do nosso curso vai ser essa parte do plano de negócio que eu vou estar passando para vocês, já prontinho, só para ir trabalhando com vocês, certo? Lá dentro do site, eu vou colocar uma avaliação final, tá? Dentro do site. São um questionário simples, sociocultural, não vai ser de conteúdo, vai ser um questionário sociocultural de 10 perguntas que você vai lá responder conforme o que você entendeu o que é essa área aqui, certo? Não vai ter 10 questões, não vai ser avaliado ponto,
certo? Não vai ser avaliado ponto, vai ser avaliado o que você entendeu dentro do processo, certo? Então, vai ser um questionário só na semana, só vou postar na última semana, tá? Para a gente fechar o processo de certificação, tá? Quando fechar a semana, a quarta semana, aí nós vamos voltar à aula, nós vamos ter uma aula, tá? Que essa aula vai ser aula de encerramento. Como nós temos a aula de abertura, a aula inaugural, nós vamos ter a aula de encerramento. Nós vamos estar também postando dentro desse processo. Outras coisas que a gente vai estar também trabalhando com vocês, certo? São as dinâmicas das aulas assíncronas, que já falei para vocês que vai ser que estarão postadas no canal, certo? Do Enforce Cursos. Vai ter uma playlist, certo? Dos processos ali também. Toda aula ao vivo que eu vou começar, ela sempre vai começar com músicas. Ou seja, vai ser sempre às 19 horas, eu entro às 18h30, de 18h30 até às 19 horas, a gente vai estar com as músicas, colocando música para vocês ouvirem e tal. Geralmente, todas as músicas que vai ser colocada vai ser concernente à educação, tá? Não vai ter, né, nas aulas de pedagogia e tal, eu boto voz e violão, uma coisinha mais, mas a de vocês aqui no curso, para a gente estar esperando os colegas entrarem em sala de aula, vai ser mais dentro desse processo de educacional, certo? É, outra coisa, o material didático, que é o e-book, ele é exclusivo, tá? Ele não é copiado de lugar nenhum, exclusivamente do professor, ele é exclusivamente do Enforce Cursos, tá? De autoria do Enforce Cursos, claro que a gente busca conhecimento em vários cantos e vai ter ali as referências bibliográficas da onde a gente tira todo esse processo de conteúdos, certo? Nós vamos ter os modelos de plano de aula, viu? A gente vai estar também disponibilizando lá para vocês. E ficha de acompanhamento de aluno, que gente, é uma situação que todos os professores vão passar e estão passando, que é uma ficha de acompanhamento do aluno. E nós vamos ter uma ficha própria de acompanhamento deste curso, certo? Uma ficha própria que a gente vai fazer para estar orientando vocês como é que vocês vão estar visualizando seu aluno. Uma outra coisa dentro do processo da dinâmica, que vai ter um momento que eu vou pedir para vocês pedirem para vocês arranjarem crianças, né, de várias idades, para que vocês possam estar trabalhando com elas algumas coisas, como, por exemplo, o jogo do espelho matemático, tá? Aí eu quero que você faça em loco, eu quero que você vivencie isso com algumas crianças. Pode ser seu filho, pode ser sobrinho, pode ser pessoas que são ali seus vizinhos, que você queira convidar. Aí você vai convidar, você vai fazer um videozinho de 2, 3 minutos, certo? E vai postar lá no nosso, no nosso grupo do YouTube, certo? São coisas que a gente vai estar fazendo aí a gente vai ver, posicionar em cada semana essas coisas que a gente está pedindo. A avaliação, já falei, e a certificação, certo? A avaliação final, ela vai dar o start para a certificação, ou seja, você faz a avaliação final e ela já é um dos pontos principais para que você possa receber o teu certificado no final do curso, certo? O certificado é emitido para quem atingir, certo? Ou para quem, pelo menos, estiver participando 75% do curso. Aí você diz assim, professor, nós temos uma quantidade aqui na nossa aula ao vivo. Mas isso aqui não quer dizer nada a quantidade, tá? Por quê? Porque tem pessoas que me justificam. Agora, só com essa justificativa, professor, não vou poder estar na aula ao vivo. Aí justifica e não tem problema, porque aí eu já sei.
Mas aí, quando eu postar a aula gravada, os demais colegas vão assistir a aula gravada, tá? Essa aula que a gente está aqui. Então, os demais colegas assistiram, eu já vejo em loco, eu já vejo em tempo real que estão assistindo, tá? E vai ter algumas situações que vão identificar esses processos aí, porque eu vou botar enquete, você assistiu o vídeo, você participou da aula ao vivo, essas coisas a gente vai estar monitorando vocês, certo? Aí, para que você receba o certificado, você tem que ter pelo menos 75% da carga horária, tá certo? Pelo menos o justo e é de responsabilidade da gente, né? A gente é afiliado a um sindicato, que é o Senalba, e o Senalba, ele cobra muito da gente, ele cobra isso, certo? Os certificados são assinados digitalmente, certo? Aquela assinatura do governo federal, ou seja, é uma coisa de muita responsabilidade, porque a gente tem essa responsabilidade de trazer o que é justo e o que é de novo, né, de mais inovação para você. Então, quando a gente está nessas reuniões de sindicato, a gente vê a responsabilidade que é, hoje pela manhã, 9 horas, eu participei de uma reunião, convidei até um amigo meu para participar também da reunião, para ele ver o tanto que é, é seguro e também o tanto que de responsabilidade que a gente tem de ser uma empresa que promove cursos dessa forma que a gente produz, tá? Eu não tenho muitos funcionários, a gente tem uma equipe que trabalha, que dá apoio, minha esposa dá apoio, é eu, é ela, certo? É minha filha, que hoje é estudante de psicologia, quando eu preciso, ela também me dá o apoio. Então, a gente trabalha dentro disso, certo? Desses processos de ensino-aprendizagem. E é muito interessante, porque a gente tem sucesso. E a gente escuta, pelo menos a gente escuta alguns dos colegas que estão aqui, que já me conhecem, né? Alguns de vocês não me conhecem ainda, tá? Mas a gente tem esse compromisso com a educação há muitos anos, tá? Seja ela no ensino superior, seja numa pós-graduação, seja ela em cursos de capacitação ou em palestra, a gente tem o mesmo compromisso de estar com vocês. O meu escritório aqui, ele é bem interessante, se vocês, eu vou depois mostrar para vocês o escritório, nós temos equipamento de podcast, nós temos os nossos personagens da revista em quadrinho, que fica tudo aqui. Nós temos o Alfredo, que depois eu vou apresentar o Alfredo, tá? Nós temos aqui dentro é onde a gente mobiliza a educação, eu e a minha esposa, que ela é professora de uma escola em tempo integral e é também professora do ensino, ela também é professora do ensino superior. Então, a gente cria aqui, as criações saem daqui. Então, a gente tem muitas coisas. A minha esposa é muito competente na área de criação de jogos pedagógicos, de enfeitar a sala, sabe, é maravilhoso. Ela não tem tempo, mas ela faz muito isso, porque o tempo integral tira muito tempo dela. Mas quando ela vai dar uma aula numa sala de pedagogia, ela se prepara, ela faz coisas incríveis. Faz coisas incríveis. Quem tem aula com ela sabe muito bem disso. E aqui no meio de nós temos algumas alunas dela que estão tendo aula com ela, certo? Então, gente, é esse o nosso, como que vai ser o nosso curso. Espero que vocês gostem, né? Espero que a gente tenha que a gente tenha muito aprendizado, muito companheirismo, que vocês possam me ajudar falando, dando opiniões e tudo mais. Mas agora, para a gente encerrar, né, eu queria que você falasse alguma coisa, se você quiser, claro. Ninguém aqui vai ser obrigado a falar, mas qual é a tua expectativa? O que é que você espera aprender com esse curso? Vamos tirar aqui 5 minutinhos, aí você abre o seu microfone, diz quem você é, e pode ser o que é que você espera que esse curso seja,
Entendeu? Vamos lá. Enquanto eu tomo aqui uma aguinha. Abra o microfone, tá? Professor, boa noite. Boa noite. Professor, eu já trabalho em escola, né? Como eu já falei Sim, para você lá na sala, e eu já isso. vivencio essa questão da sala de aula. E eu vejo que às vezes falta esse profissional de apoio para dar esse auxílio aos professores, porque a gente vê que é muito sobrecarregado para eles. Eu, às vezes, até auxilio uma professora à tarde. E Sim, eu já sei como é gratificante fazer esse trabalho, né? E também vejo a necessidade dos alunos nesse apoio, porque às vezes o professor em si, ele não consegue dar atenção a todos, né? isso. Então, precisa desse apoio sim nas salas de aula. Muito bem. E o que é que você espera do curso? Ah, eu estou depositando todas as minhas expectativas. Vou sair uma profissional, eu creio. Tá certo, tá certo. Obrigado, viu? Nada. Pelas palavras. Quem mais? Posso começar aí? Pode, meu amigo Davi. E aí, boa noite a todos, né? É, como eu mencionei no áudio anterior, eu trabalho numa escola, manhã e tarde. Trabalho como cuidador e monitor de aprendizagem também, sabe? E, Certo. de fato, é bem complicado trabalhar com criança, principalmente criança atípica, porque você Isso. precisa ganhar o mundo dela para você, ela precisa daquela confiança. E creio que trabalhar como monitor de aprendizagem também, como você falou, seja uma dificuldade que você vai tirar de cima daquela criança. Ela vai passar a confiar que você é capaz de fazer com que ela tire aquela situação dela, que ela possa melhorar. E o que eu espero do curso é que, de fato, eu saia um profissional, porque eu já trabalho na área, mas não tenho as manhas certas, né? Eu creio que talvez no curso eu vá conseguir essas manhas, Muito bem. Obrigado, Davi. E né? prepare aí que você vai fazer uma bolsa pedagógica, viu? Pode Antes de falar. ser Pode falar, Lucas. Lucas Alan. Boa noite, professor. Eu sou a Boa Dione. noite. Eu sei. Vai. Professor, eu já sou, como você sabe, eu trabalho na sala de aula também como cuidadora, Isso. e já é 2 anos já. E hoje eu tive uma experiência maravilhosa. Eu fiquei muito feliz, não sei falar aquela palavra, deslogiada, mais ou menos isso. É, lisonjeada. Deslandeada. Quando a diretora me deu a função de que quando o meu menino não fosse, eu ficasse dando aula de reforço. Olha, E aí, hoje foi meu primeiro dia, eu fiquei muito feliz. Tipo assim, aprendi já bastante coisa, graças a Deus. E o que eu espero do curso é que eu saia mais profissional do que eu já sou, em nome de ótimo. e que eu aprenda muito e muitas coisas aqui nesse curso. Que eu quero sair, futuramente eu quero ser uma professora. Legal. Legal. Você já é, né? Em Você nome já de é. Jesus. E assim, aí é essa expectativa que a gente tem, né? A gente fica assim eufórico, quando a gente recebe uma oportunidade, como a nossa colega falou aqui, de você estar numa função e agora não, mas aí eu precisam de mim aqui nesse outro local. Às vezes, para muitas pessoas dizem que é de desvio de função, não, mas para outras pessoas é uma oportunidade. Então, Sim, a Dione está levando como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprender mais, uma oportunidade de ajudar aquelas crianças. Isso é interessante, viu? Parabéns, viu? obrigada, professor. Muito bem. Quem mais quer falar alguma coisa? Muito bem.
Então, vamos lá. Com esses testemunhos que foi dado pelos colegas, né, eu já fico muito satisfeito em saber que que nós vamos estar juntos nessa, nesse trabalho, nesse curso, nessa empeleita, como diz aí a Constituição Civil. Nós vamos estar juntos para se ajudar, com a minha experiência de tantos anos, com a experiência que vocês vão tendo, com essas oportunidades que o Davi falou, que a Diane falou, que a Marcilene falou, sabe? São essas coisas que vai fazer valer, né, o brilho desse curso, né? É essa participação nossa dentro desse movimento que se chama educação. E hoje, gente, nós não vivemos sem educação, nós não vivemos sem esses professores maravilhosos que enfrentam, né, essa batalha diária de estar dentro de sala de aula para ensinar as nossas crianças, certo? Esse grupo, essa rede de apoio que está em volta dessa professora dentro de sala de aula, que disse para vocês desde a introdução, que é uma rede de apoio que todos são valorizados, da profissional que deixa a sala pronta para quando você chegar estar limpa, para aquela profissional que faz o almoço das crianças no tempo integral, certo? Ao professor que está dentro de sala de aula, ao coordenador, o núcleo gestor que movimenta todo esse processo, e a vocês que estão dentro dessa rede de apoio. São cuidadores, são monitores, são pessoas que estão para contribuir ali com a escola. A escola sozinha, ela não pode se movimentar. Um diretor de escola, ele não faz nada sozinho, o professor não faz nada sozinho, ele precisa dessa rede de apoio. E nós estamos aqui para ser essa rede de apoio interna e rede de apoio externa. As redes de apoio externa são aqueles que vão te ajudar, te ensinando, fazendo um curso desse, um curso na internet que você pode fazer, são essas ajudas externas, são esses apoios externos que vocês precisam. É um curso de pedagogia que você está fazendo, uma pós-graduação, é um mestrado, é qualquer coisa que vocês façam que seja para o teu crescimento profissional, é muito bom, ok? Vamos lá para o final da nossa aula inaugural, tá? As aulas, eu vou estar passando os calendários tudo direitinho para vocês lá no grupo, certo? E vamos falar um pouco sobre financeiro. Financeiro é o seguinte, a partir de hoje até o dia 10, está aberto para que vocês possam fazer os pagamentos, certo? De hoje até o dia 10, tá? Algumas pessoas já se anteciparam, tá? Outras ainda não, mas vão acertando aí, tá? Eu já coloquei a chave Pix lá no grupo. Quem precisar pode me pedir individualmente, aí vai me mandando o comprovante, tá? Para que a gente possa fazer esse trabalho bem direitinho com vocês. Creio que quem chamou vocês, que chegaram aqui, chegaram por uma indicação, né? Uma indicação do meu nome. Então, nosso nome, ele está muito bem aceito no mercado, porque a gente vem trabalhando pessoalmente com alguns de vocês, outros que ainda não me conhecem pessoalmente, provavelmente, se for fazer uma pedagogia, vai me encontrar por aí, se não for, vai estar aqui nessas aulas ao vivo e nos momentos assíncronas e nas aulas do grupo, certo? Então, a gente tem uma responsabilidade e a gente zela muito pelo nome da gente, a gente zela muito pelo ensino-aprendizado, e a gente zela muito em saber que você aprendeu, né? O meu intuito não é nem o dinheiro é porque a gente não trabalha de graça, mas o intuito é saber que você aprendeu, então eu fico muito satisfeito em saber que você aprendeu, que você fez a sua bolsa pedagógica, que você optou em ser um profissional residencial de apoio escolar, então eu tenho alunos que hoje ganham muito dinheiro
em um reforço escolar residencial. Esse reforço escolar residencial já passou, já virou núcleo num canto, núcleo no outro, já dão aula particular e essas coisas todas. Tem muita coisa do que fazer para ajudar as pessoas, porque não é só dentro da escola. Quando tem um reforço de qualidade, está ajudando a escola. Quando tem um reforço que a criança ela já sai preparada para ir para a escola, aí o professor também está sendo ajudado. Então, tem várias coisas que acontecem que nos ajudam, tá certo? Gente, foi um prazer estar com vocês nessa aula inaugural. A partir de amanhã, certo? O grupo vai estar fechado para vocês falarem alguma coisa. Eu vou estar postando vídeos aula, micro vídeo aula, vou estar fazendo enquete e você vai participando de tudo isso, tá? Por que que eu não vou deixar o grupo aberto? Porque o grupo aberto, às vezes, dá a tentação da gente botar um bom dia com uma florzinha, aí muitas vezes vai tirando a sequência. Então, para que a gente tenha essa sequência, eu preciso estar com o grupo fechado. No dia D, que vai ser o dia do grupo aberto, aí você vai postar o que você quiser. Vai postar agradecimento, vai postar foto que você tirou com um aluno, só que esse negócio de foto com aluno não pode mais, viu? Não pode mais. Então, você vai tirar foto com seu em determinados lugares e tal, vai ser o dia que você vai ter liberdade de fazer aí, né? Nós não vamos agredir as leis, né? E a gente até vai dar uma palavrinha sobre isso, que a gente está muito atento quanto a isso, que a gente não pode mais estar fotografando aluno e botando em redes sociais externas, né? Só dentro da escola. Então, a gente vai ter muitas coisas que a gente vai ter muita propriedade em estar falando para você, ok? Gente, muito obrigado. Falta só 2 minutinhos aqui, um agora, para nós encerrar a nossa aula. E eu gosto sempre de dizer, gente, nunca esqueça de Deus, tá? Jesus Cristo, ele é bem maior na nossa vida, tá? Que o Senhor Jesus possa te dar uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de luz, com muito aprendizado, com muitas vitórias, com muitas conquistas, certo? Deus possa fazer isso com você e providencie tudo que você precisa. Saúde, paz, amor e dinheiro, né? Deus possa providenciar todas essas coisas para vocês, tá? Um grande abraço e vamos nos ver no site, vamos nos ver no grupo e vamos nos ver no meu canal. Um grande abraço. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no meu canal, que vai ser tudo legal, tá? Tchau para vocês, boa noite, que Deus possa abençoar vocês.